Pessoal, boa tarde. Essa aqui é uma breve revisão para a prova, né? Uma breve revisão do conteúdo da função afim. A gente vê outras coisas em aula, né? Mas é um vídeo mais para falar sobre as inequações do primeiro grau, que foi a última coisa que a gente viu que cai na prova também e que tem tudo a ver com a função afim, certo? Então, relembrando, né? Como é que a gente faz o gráfico da função afim? Aqui a gente tem o gráfico dessa função aqui, f de x igual a menos 2x mais 1,5. E para fazer o gráfico dela, lembra que a gente fazia essa tabelinha, né? A gente escolhe dois valores de x e calcula o valor de y correspondente. Calcula como? Né? Através dessa fórmula que é dada pela função, né? Que é a fórmula da própria função. Né? A gente chama também de lei ou de regra. Né? A fórmula que diz como a gente calcula o y através do x. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y, tá? Então, um valor de x fácil, né, interessante de usar, de escolher, é o x igual a zero. Por que o x igual a zero, né? Porque quando x igual a zero, a gente vai ter, se a gente substituir na fórmula o x, a gente vai ter menos 2 vezes zero mais 1,5. Isso vai dar quanto? Menos 2 vezes zero. Independente do valor aqui da função, quando a gente bota x igual a zero, esse número vezes zero dá zero, certo? Então, menos 2 vezes zero dá zero. 0 mais 1,5 dá o próprio 1,5. Então, para o x igual a zero, o y é 1,5. Então a gente vai procurar aqui no gráfico. Né? X igual a zero vem aqui no meio. Y igual a 1,5 a gente sobe aqui, ó, que vai estar entre o 1 e o 2. Então vai ser aqui, certo? Ponto aqui, bem em cima do eixo y, entre o 1 e o 2, tá? Então, lembrando, né? X igual a zero, o y sempre vai dar o valor aqui do termo b da função afim, né? Lembrando que a função afim a gente fala que tem a fórmula ax mais b, né? Um número vezes x mais ou menos outro número. Então, o b, que é esse que não multiplica o x, é o valor aqui onde a função vai cortar no eixo y, certo? Então, por isso que escolher x igual a zero, além de ser fácil o cálculo, porque quando multiplica por zero dá zero, nos dá esse valor direto do b aqui, que é esse ponto que está marcado aqui em vermelho. Um outro valor que eu vou escolher vai ser 1, mas pode ser qualquer outro valor, certo? Então, vai ficar, para calcular o y, né, menos 2 vezes 1 mais 1,5. Eu só substituir, pessoal, o zero por 1, que é o que a regra da função manda, né? Trocar o x pelo valor aqui que a gente escolher, certo? Então, menos 2 vezes 1 dá menos 2, né? Sinais diferentes, fica negativo. Agora, eu vou fazer menos 2 mais 1,5. Agora, na multiplicação, pessoal, que a gente faz primeiro, né? Lembra que a gente pensa sinais iguais e sinais diferentes. Depois de fazer a multiplicação, a gente pode pensar na ideia de estar devendo e estar sobrando, né? Estou devendo 2, paguei 1,50, fiquei o quê? Devendo, então menos, né? Eu fiquei devendo 50 centavos, que é 0,5. Então, para x igual a 1, a gente tem o y menos 0,5, que vai estar aqui, ó. X igual a 1 menos 0,5 no y vai ter entre menos 1 e 0, né? Vai estar aqui. Então, vai ser esse ponto aqui, certo? Tendo os dois pontos, bastam dois pontos para a gente traçar a reta que passa por esses dois pontos e que representa todos os pontos dessa função afim, né? Na aula, no exercício, a gente fez uma tabela maior, né, para vários pontos, só que isso era para mostrar outras coisas do gráfico. Para fazer o gráfico, basta esses dois pontos aqui, ou quaisquer outros que vocês calculem, né? Tendo esses dois pontos, a gente passa a reta, certo? Então, observar, né, para x igual a zero, o resultado sempre vai dar do y, né, sempre vai ser esse valor aqui, o b da função. Aqui a gente vê que a função é decrescente, né, porque à medida que x está aumentando, ó, nessa flechinha aqui para a direita, o valor da função está fazendo o quê? A reta está indo para baixo, né, está diminuindo. Então, a gente chama de decrescente. Não é uma surpresa,
porque a gente sabe que na função afim, quando esse número que multiplica o x é negativo, né, a gente chama ele de a. Quando a é negativo, a gente já sabe que a função vai ser decrescente. Então, a gente já era esperado, certo? E aí, por isso que eu digo, se não lembrar essa regrinha aqui do a, se o a positivo cresce, se o a negativo decresce, é só fazer uma tabelinha rápida, né, da função, fazer o gráfico dela e ver se está batendo para baixo ou indo para cima. Né? Tem várias formas de decidir se a função é crescente ou decrescente. Então, aqui está a reta. Então, agora sobre o sinal da função. Né? O sinal quando a gente está procurando o sinal da função, a gente está querendo saber o sinal do y. Né? Como é que se comporta o sinal dos valores do y nessa função. Né? Onde eles são positivos, né? Maior que zero, ou onde os valores de y são negativos, menores que zero. Tá? Um valor que determina isso, né, que é importante para essa avaliação, é o zero da função. O que é o zero da função? É o valor de x onde o y é zero, certo? Então vamos olhar o exemplo aqui dessa função. Menos 2x mais 1,5. A gente já sabe como é o gráfico dela, né? A gente já fez anteriormente. Só que a gente não descobriu o zero ali no gráfico, certo? Então, se a gente for lembrar do gráfico, a gente tem assim. Yx. A função passa aqui no 1,5, né? E ela é decrescente. O zero da função que a gente está procurando é esse valor aqui. Ó. É o valor de x, onde o y é zero. E também o valor de x, onde a função corta o eixo x, né? É esse valor que a gente está procurando aqui, o zero. Tá? Como é que a gente acha ele, né? Se não aparecer na tabela, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar o valor do x onde o y é zero. Então, se o y é menos 2x mais 1,5, o x para o y dá zero, é só a gente igualar toda essa fórmula aqui a zero, né? A gente vai estar procurando o valor do x onde o y é zero. E aí, como é que a gente resolve essa equação aqui do primeiro grau? A gente vai ter o número que multiplica o x e o número que não multiplica o x, né? Primeiro, a gente pega esse número que não está multiplicando o x, né? Que é o b ali da função afim, né? Se a gente fala que a função é ax mais b, esse termo b aqui. Ele vai passar para o outro lado da igualdade, mudando o sinal. Então, a gente vai ficar com menos 2x mais 1,5. Passou para o outro lado da igualdade, né? Então, menos 2x igual a menos 1,5. Passa mudando o sinal. O próximo passo é esse número que está multiplicando x passar dividindo, certo? E quando ele passa dividindo, não vai perder o sinal. Se é menos, segue menos. E se é mais, segue mais. Então, a gente vai ficar com agora só com x igual a menos 1,5 sobre menos 2. Então, tem essa divisão para fazer. Eu sei que ela vai dar positiva, porque lembra que na multiplicação e divisão, sinais iguais fica positivo, né? Eu só não sei o valor, então tem que dividir esses números aqui, 1,5 por 2, fazer divisão aqui em cima. Então, 1,5 dividido por 2, ó, divisão de número decimal, conforme aqueles vídeos que eu mandei. Uma casa decimal e aqui nenhuma casa decimal, né? As casas decimais são esses algarismos após a vírgula. Então eu tenho que igualar. Como é que eu igualo? Eu acrescento zero onde tem menos casa decimal. Então eu vou acrescentar o zero aqui no 2, para ficar uma casa decimal, uma casa decimal. Depois de acrescentar o zero para igualar as casas decimais, eu posso esquecer essa vírgula, né? Então eu tenho 15 dividido por 20. Para dividir 15 por 20, ó, 15 por 20 não dá, né? A gente tem que ver quantas vezes o 20 cabe dentro do 15 e não dá menos que uma vez. Então a gente acrescenta um zero aqui e um zero vírgula aqui. Agora a gente tem 150 dividido por 20, né? Quantas vezes o 20 cabe dentro do 150? A gente pode ir contando.
20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 e continua, né? Ó, depois de 140, vai para 160, né? Passou o 150. A gente quer que seja até 150. Então, até 140, quantas vezes foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o resultado é 7, só que não dá exato, né? Dá uma diferença de 10. Nessa divisão aqui, pessoal, depois que a gente coloca essa vírgula, todo o resto a gente já pode acrescentar um zero, sem precisar acrescentar o zero aqui, tá? Então agora a gente vai com 100 dividido por 20. Então já está pronto lá. Quantas vezes o 20 cabe dentro do 100, né? Uma vez, duas vezes, 3, 4, 5. E 5 vezes exatas, né? Então aqui dá 5. E aqui a diferença é zero, né? O resto dá zero, acabou a divisão. Então 1,5 dividido por 2 é 0,75. E positivo, né? Porque são sinais iguais. Dava para pensar também, né, de novo, em dinheiro, né? É uma analogia interessante porque a gente está acostumado desde sempre a fazer cálculo com dinheiro, né? E são números decimais, ó. Qual é a metade de 1,50, né? Se tem 1,50 lá, um refrigerante lá de garrafinha de 1,50, vai dividir para 2, dá o quê? 75 centavos para cada um. E 75 centavos é 0,75, né? Então dava para pensar assim também. Então, ó, o x, o que a gente descobriu aqui? Que o x, onde o y é igual a zero, né? Esse valor aqui no gráfico a gente corta o eixo x, é 0,75. Então eu sei que esse ponto aqui é o 0,75. Ó, é nesse valor onde o valor da função, o sinal da função muda. Então, a função vai ter um sinal antes, né? Do 0,75 e outro sinal depois do 0,75. Como é que a gente observa no gráfico? Vamos lembrar que o sinal da função, o sinal do y, ele é positivo em cima e negativo embaixo, né? E no eixo x, exatamente no eixo x, o y é zero. Por isso que a gente marca o zero da função aqui no eixo x, porque é onde ele marca a altura zero, né? O y é igual a zero. Um ponto acima, o y é positivo. Um ponto abaixo, o y é negativo. Por isso que na aula, né, a gente fez em vermelho e em azul para diferenciar, né? Ó, aqui onde o gráfico da função está acima do eixo x, a gente pode fazer de azul para marcar onde a função é positiva. E aqui abaixo do eixo x, para marcar onde a função é negativa, certo? E em relação a x, quando é que isso acontece? Então, ó, y maior que zero, y positivo, função acima do gráfico, acontece onde? Acontece nessa parte aqui. Então, acontece antes do 0,75, tá? Aqui onde o gráfico está acima do eixo x, a correspondência no eixo x são os valores antes de 0,75. Antes de 0,75, e a gente representa como, né? Um intervalo. É antes de 0,75, então vem lá do menos infinito, né? Até o 0,75. Então a gente representa de menos infinito até 0,75. Agora, onde o y é negativo, né? Fazer em vermelho conforme está ali no gráfico. Essa parte aqui, ó. No x, isso acontece o quê? Depois do 0,75. Né? E isso não tem fim, né? Lembra que a reta é infinita para cá e para cá também. Então, a função é negativa de 0,75 até o mais infinito, né? Porque segue para o infinito aqui. Então, esse é o estudo do sinal da função. É ver para quais valores de x ela é positiva e para quais valores de x ela é negativa, né? O que precisa, então, saber? Se a função é o zero da função, né? Porque no zero da função o y é zero, né? Não é nem positivo nem negativo. Antes do zero da função vai ter um sinal e depois do zero da função vai ter outro sinal. Então a gente precisa saber o zero e precisa saber se ela é positiva antes ou depois e se é negativa antes ou depois. Aí lembra, né, que a gente comentou na aula, né, que a gente consegue saber só pelo fato dela ser crescente ou decrescente, né? Vou fazer outro gráfico pequenininho aqui. Ó, então vamos combinar que eu tenho o zero da função aqui, nesse ponto. Aqui é o zero da função. Se a função é decrescente,
ela é positiva antes e negativa depois, certo? Se a função for crescente aqui, então vai ser o contrário, né? A função vai ser negativa antes e positiva depois do zero dela, certo? Aqui, então, a gente está no GeoGebra para ilustrar de uma outra forma, né, essa ideia do sinal da função. A fórmula da função está aqui, né? Eu vou colocar o menos 2x mais 1.5 aqui arrumando os controles, né? A menos 2 e o B 1.5. Isso, então a nossa função, menos 2x mais 1.5. O zero da função está aqui, né? Eu já botei o programa pré-calculando já, dá 0,75. É esse valor do x aqui, ó, onde o y vale 0 e onde a reta corta o eixo x. Vou dar um zoom ali perto do zero para ficar bem evidente ali. Ó, 0,7, 0,8, 0,75. É bem nesse valor, que é o zero da função. Esse é o significado, né? Onde o y é igual a zero, onde o sinal da função muda, né? E sobre o sinal da função, né, ela está aparecendo com essas duas cores. Aqui, né, lembra, acima do eixo x, a função é positiva, que está com cor vermelho, e abaixo do eixo x, a função é negativa, que está com cor azul, tá? Esse ponto P, que está aparecendo aqui, ó, as coordenadas dele, certo? Ele é um ponto que está em cima da reta, tá? E aqui eu vou mostrar isso do sinal. Olha, enquanto ele está nessa parte em vermelho, eu quero que vocês olhem o y desse ponto, né? Que é essa segunda coordenada aqui. Primeiro é x e segunda é y. 0,3. Mesmo se eu pegar o x negativo, ó, eu vou vir aqui para a esquerda, x negativo, ó, aqui ó, o valor de x está negativo, mas o y segue positivo. Ó, aqui o x está menos 0,5, aqui, entre menos 1 e 0, e o y está 2,5, né, entre 2 e 3. Ó, então, toda essa parte vermelha aqui que eu ando com esse ponto, o y é sempre positivo. Olhem ali o valor do y, enquanto eu mexo aqui. Se eu continuar com esse movimento, né, à medida que o ponto P passar do x igual a 0,75, ó, aqui, o P está no x igual a 0,7 e o y é 0,1. Quando eu passo para o 0,8, o y já fica negativo, ó, e o ponto já está aqui na parte azul da reta. E aí, qualquer parte da reta aqui que eu pegar nessa parte em azul, que está abaixo do eixo x, ó, percebo que o valor do y está sempre negativo, tá? É sobre isso que é o sinal da função que a gente fala. Então, a resposta lá que a gente deu, o que era? Para valores de x, ó, maiores, né, à frente de 0,75, o valor do y é positivo. Então, quando eu mexo aqui, ó, para valores de x maiores que 0,75, o valor do y é positivo. Quando eu vou para valores de x aqui menores que 0,75, o y da função vai ser sempre positivo, tá? E esse 0,75 é o quê? É o zero da função, é onde o y da função é zero, certo? Então é sempre o zero da função que demarca essa mudança de sinal. Então, quando a gente está falando no sinal da função, onde ela é positiva e onde ela é negativa, por isso que a gente precisa determinar primeiro qual é o zero da função, porque é esse zero que vai marcar o ponto, né? Onde ela muda de sinal, por exemplo, aqui nessa direção que eu estou vindo, ó, de positivo, y positivo, para y negativo. E aí percebam que eu falo y positivo, aqui y está negativo, e aqui o y ficou positivo, independente do sinal do x, porque o y e o x estão relacionados, mas quando a gente fala sinal da função, é o sinal do y que eu estou falando, tá? Aí, de novo, tanto que aqui, o x é negativo, mas o y é positivo. Então, aqui, a função ainda é positiva, porque a gente está falando da função ser positiva, do valor do y dela, tá? Agora, para resolver as inequações, né? O que isso tem a ver, né? Por que a gente está... Eu estou batendo na tecla do sinal da função. Porque resolver uma inequação não basta, né? Na verdade, é só estudar o sinal dessa função. Né? Uma inequação de primeiro grau é só avaliar o sinal de uma função de primeiro grau, né? Sinal da função
de primeiro grau, que é a que a gente chama também de função afim. Tá? Então aqui eu tenho menos 2x mais 1,5, né, sendo a equação maior que zero. O que significa maior que zero? Significa positivo. Então, essa equação aqui, eu quero saber onde, para quais valores de x, né? Para quais valores de x a função, né? Essa função aqui, menos 2x mais 1,5, é positiva. Certo? A gente já sabe ver isso, né? Esse caso aqui a gente até viu. Então, nós vamos lembrar de fazer desde o início. Ó. A gente tem essa função aqui, menos 2x mais 1,5. A gente quer saber onde ela é positiva. Então, a gente precisa calcular o zero dela, né? Como é que a gente calcula o zero da função? A gente faz menos 2x mais 1,5 igual a zero. Fazendo essa conta, a gente encontra 0,75. Esse é o zero da função. Ou seja, né, em x igual a 0,75, que fica aqui nessa parte do plano cartesiano, a função é zero. Ela é crescente ou decrescente? A gente olha o número que está multiplicando x. Está negativo aqui, então ela é decrescente. Se ela é decrescente, então eu sei que ela vem lá de cima e vai para baixo. Ok. Como funciona o sinal da função, então, né? Antes do 0,75, o gráfico está embaixo do eixo x, então ele é positivo. Depois do x igual a 0,75, o gráfico está aqui embaixo, então ele é negativo. E eu quero saber o que da equação? Onde essa fórmula, né, a função, ela é positiva. Então me interessa essa parte onde ela é positiva. No x, onde isso acontece? Do 0,75 para trás, né? Ou seja, até lá o menos infinito, né? Para a esquerda lembra menos infinito, para a direita o mais infinito. Ou seja, quais valores de x que resolve essa equação, né? É onde a função é positiva. Então, né, menos 2x mais 1,5 é maior que zero no intervalo de menos infinito até 0,75. Certo? Se por acaso, vou botar só aqui de verde, tá? Só para destacar. Se na pergunta fosse maior ou igual a zero, tá? Se tivesse outra perninha aqui, que significa maior ou igual a zero, a gente quer saber para quais valores de x a função é positiva ou zero também. Né? Aí, se eu quero saber onde ela é positiva ou zero, onde ela é positiva é nesse intervalo aqui. Onde ela é zero, no zero dela, né? Que é o 0,75. Né? É o significado dele é esse, né? O valor do x onde y é igual a zero. Então, se na equação está falando maior ou igual a zero, aí eu incluo o zero da função. Ou seja, esse conchete aqui, ele fica para dentro, certo? Isso só se fosse aqui, né, menor ou maior ou igual, tá? Quando não tem essa perninha aqui do igual, aí a gente não inclui o zero da função. Certo? Então, o que percebam, né? Para resolver a equação, a gente precisa primeiro achar o zero da função e depois decidir, né, o sinal dela, vendo se ela é crescente ou decrescente. Certo? Que se ela é decrescente, primeiro, antes ela é positiva e depois é negativa. E se ela for crescente, ao contrário. A gente vai ver um exemplo agora da equação com ela crescente. Ó, resolver a equação 3,5x mais 2 menor ou igual a zero. Aqui já tem o igual. Menor ou igual a zero, então a gente quer saber onde f de x é negativa ou zero. Né? Quando eu digo esse onde, é para quais valores de x, né?
E lembra que função, a gente está sempre relacionando x e y, né? Então, se eu quero saber, quando eu falo valores de y positivos ou negativos, né? De onde vem o valor do y na função? É quando a gente faz a tabelinha aquela lá para calcular, a gente escolhe o valor do x e calcula o valor do y, né? Então, o y ele é uma resposta, um resultado do x. Então, por isso que para dizer onde o y é positivo ou negativo, a gente situa isso pelo x, né? Para tais e tais valores de x. Então, tá, de novo aqui, o que a gente precisa, né? Primeiro, a gente precisa achar o zero da função. Como é que a gente acha o zero? Pega a fórmula dela e iguala a zero. A gente já fez isso. O zero da função dá menos 0,57. Então, segundo, a gente vê se ela é crescente ou decrescente. A gente pode fazer o gráfico, como a gente fez lá no início, ou basta olhar o valor que multiplica o x. Se ele é positivo, então a função é crescente. Então, aqui eu já sei que ela é crescente. Sabendo que o zero dela acontece, né? Que o y é igual a zero, em x igual a menos 0,57, e que ela é crescente, eu já posso ter uma ideia do sinal dela, né? Eu faço o gráfico, y em x, o zero dela acontece aqui em menos 0,57, então na esquerda, e se ela é crescente, né? Eu sei que aqui no 0,57 a função é zero, aqui vai para cima e aqui atrás vai para baixo, né? Ou seja, né, porque ela tem que crescer. Então, para valores depois do 0,57, ela é positiva. O gráfico, a reta está em cima do eixo x. Para valores anteriores ao 0,57, ela é negativa. E o que a gente quer? Ela negativa ou zero. Então, negativa é do 0,57 para trás, né, lá para o menos infinito, e o zero vai ser exatamente no 0,57. Então, essa equação, como é que a gente resolve, né? 3,5x mais 2 menor ou igual a zero, se x estiver nesse intervalo de menos infinito até menos 0,57. E menos 0,57 fechado, né? Porque se a gente quer que seja zero também, aí inclui o 0,57 onde a função é zero. Por isso que a gente volta com o shade fechado. Certo? E agora aqui de novo no GeoGebra, né, a gente vai para o segundo exemplo da segunda função, né, que era 3,5 no A. Vou botar aqui 3,5. Mais 2, né? Então, B2. Pronto. 3,5x mais 2. O zero da função aqui, menos 0,5714, né? A gente calculou até a segunda casa, então a gente menos 0,57, né? Se a gente for olhar aqui, ó, o eixo x, o zero do x está aqui no meio, né? Então, para a esquerda é negativo, por isso que o zero da função está aqui no lado esquerdo. Eu vou dar o zoom ali para a gente ver, né, que é no menos 0,57 mesmo. Ó, menos 0,5, menos 0,55, menos 0,6, aí menos 0,57 está aqui, certo? Essa função aqui, ela é crescente, né? Então, aqui a gente tem no menos 0,57, é o zero da função. Então, quando a gente vai para a direita, a função é positiva. E quando a gente vem para a esquerda, a função é negativa. Aí eu vou pegar aquele ponto P lá de novo para a gente ver isso. Ó. O ponto P aqui está na parte azul, né? Acima do eixo X. A coordenada X dele é menos 0,4, mas a Y ainda é 0,6, é positivo, né? E quanto mais eu me aproximar ali do zero da função, ó, o Y positivo aqui. Aí quando eu passo do zero da função, o valor do Y aqui já é negativo. Ó. Então, quando o ponto está aqui na parte vermelha do gráfico, é para y, os valores de y ó, negativos, certo? Então, de novo, o zero da função
ele que marca, né, essa mudança de sinal. E sabendo se ela é crescente ou decrescente, a gente pode dizer essa função aqui, conforme a gente viu resolvendo ali sem o gráfico, né, ela é sem o recurso, né, do GeoGebra, ela é positiva para valores de x maiores que menos 0,57, essa parte que está em azul, e ela é negativa para valores de x menores, né, que menos 0,57, né, à esquerda de menos 0,57, certo? E para saber que era crescente, né, a gente passa a olhar o A aqui, que é positivo. Agora, e na equação produto, né? Ó, a gente tem aqui esse produto, né, 3,5x mais 2 vezes menos 2x mais 1,5 menor que zero. Menor que zero, negativo, né? A gente tem esse produto, né? Nessa equação produto, a gente quer saber quando esse produto é negativo, né? É só a gente lembrar da regra de sinal. Isso acontece quando? Quando os dois fatores tiverem sinais diferentes, né? Então, sinais diferentes dá negativo. Se ele pedisse maior que zero, né, positivo, os sinais tinham que ser iguais. Então, o que a gente tem que fazer aqui nessa equação produto? Avaliar o sinal de cada função, né, de forma separada. Uma função aqui e outra função aqui. E comparar, né, do sinal das duas, onde as duas têm sinais diferentes. Que onde as duas tiverem sinais diferentes, eu sei que o produto delas vai dar negativo, tá? A gente já fez isso, né? A gente avaliou o sinal de cada uma delas de forma separada. Só vou colocar o resultado aqui. Então, vou fazer uma reta numérica para cada função, né? Aqui é para menos 2x mais 1,5. Aqui é para 3,5x mais 2. São esses dois exemplos que a gente já fez. Mas na hora, no caso, né, tá separado de cada um, como a gente fez anteriormente, e depois fazer essa comparação aqui. Aí aqui a gente tem o sinal do produto, né? 3,5x mais 2 vezes menos 2x mais 1,5. Tá. Dessa primeira função aqui, menos 2x mais 1,5, que a gente viu? O zero dela é em 0,75 e ela é decrescente, né? Então, antes ela é positiva e depois ela é negativa, tá? E aí, só para fazer essa avaliação, a gente tem que estar com essas três setas alinhadas, né? Então aqui também tem que ter 0,75 e 0,75, né? Essa segunda função, 3,5x mais 2, a gente viu que o zero dela é em menos 0,57, então eu boto ele aqui. Ó, menos 0,57 menor que 0,75, então por isso que eu puxo para cá. E como era o sinal dessa função? É uma função crescente, né? Então ela é negativa antes do zero e positiva depois do zero, tá? Dá até para fazer as retas delas, né? A reta dessas aqui, ó, era assim, decrescente, então positivo, depois negativo. E a reta dessa era assim, crescente, né? Negativo embaixo e depois fica positivo. Agora o produto, pessoal, como é que vai ficar? Aí eu boto os dois valores aqui, menos 0,57 e o 0,75. Aí eu faço a comparação, pessoal. Ó, antes do menos 0,75, né? O produto vai ser positivo ou negativo? É só a gente comparar as duas, ó. Antes do menos 0,57, a primeira função é positiva e a segunda é negativa. Sinais diferentes, então fica negativo. Entre 0,57 e 0,75, a primeira é positiva e a segunda é positiva. Sinais iguais, positivo. E depois do 0,75, ó, essa é negativa e essa é positiva. Então, o produto delas vai ser negativo, certo? E o que a gente está procurando aqui? Quando a função é negativa. Então, vai ser nessa parte aqui e antes do menos 0,57, né? E depois do 0,75. Vai entrar o menos 0,57 ou 0,75? Não, porque nesses dois valores, alguma delas é zero e num produto
se um dos números é zero, o produto dá zero, né? E a gente não quer o produto zero. Então, não vai entrar nenhum desses dois valores. Então, qual é o resultado aqui, né, dessa nossa equação produto? São esses dois intervalos. Aqui a gente vem de menos infinito, né? Então, de menos infinito até menos 0,57, aberto, e continuando aqui de 0,75 até mais infinito, certo? Esse é o intervalo aqui que resolve a nossa equação, né? Onde aquele produto lá é negativo. Então, de novo, basta ver o sinal de cada um dos fatores, que vão ser duas funções, e depois ver se está pedindo negativo, a gente quer os sinais diferentes. Se está pedindo positivo, os sinais iguais. Se tivesse menor ou igual a zero aqui, aí a gente incluiria os zeros. O que acontece nessa próxima aqui? É a mesma equação, só que ao invés de ser menor ou igual a zero, aqui está, ao invés de ser menor que zero, aqui está menor ou igual a zero, né? Ou seja, a gente quer os valores negativos ou zero. Então, vou fazer aquela avaliação de novo. Eu faço uma reta para cada uma das funções que eu já vou ter feito o sinal delas, né? Eu vou botar primeiro aqui 3,5x mais 2, menos 2x mais 1,5, e aqui o produto. Então, 3,5x mais 2, o zero é em menos 0,57, e ela é crescente, né? Então, a reta faz isso, certo? Então, eu sei que antes do 0,57 é negativo, e depois do 0,57 é positivo. Agora, para essa daqui, menos 2x mais 1,5. O zero dela é em 0,75. Ó, eu estou botando ó, o 0,75 à direita do menos 0,57, porque tem que obedecer a ordem, né? Aqui como se tivesse o menos 0,57. Essa segunda função, menos 2x mais 5, ela é decrescente, né? Então a reta faz isso. Ou seja, depois do 0,75 é negativo, porque a reta está lá embaixo do eixo x, e antes é positivo, porque está acima, né? A mesma avaliação, pessoal, estou repetindo. Então, menos 0,57, 0,75. Então, o produto, qual vai ser o sinal dele, né? Antes do 0,57, sinais diferentes, então fica negativo. Entre esses dois números, ó, sinais iguais, então fica positivo. E depois do 0,75, sinais diferentes, então fica negativo. A gente quer negativo ou zero. Então agora, pessoal, além de pegar os valores de x onde ela é negativa, eu vou pegar os zeros, certo? Porque aqui está pedindo que seja menor ou igual a zero. Então o intervalo da equação, né, que resolve ela vai ser de menos infinito até menos 0,57, agora fechado, né? E de 0,75 fechado até mais infinito, né? Lembrando que no menos ou no mais infinito é sempre aberto, porque a gente não chega, né, a gente não alcança, né, o infinito. Certo, pessoal? Espero ter ajudado, e dúvidas no atendimento da quinta-feira, tá?